O poder, entendido corretamente, é apenas um meio para um fim, o fim da ação. Mas a busca pelo poder, devido à sua incapacidade essencial de se apossar de seu objeto, exclui todas as considerações de um fim e, finalmente, através de uma reversão inevitável, toma o lugar de todos os fins. É essa inversão da relação entre meios e fins, é essa loucura fundamental que explica tudo o que é sem sentido e sangrento ao longo da história. A história humana é simplesmente a história da servidão, que faz dos homens, tanto os opressores e oprimidos, brinquedos dos instrumentos de dominação que eles mesmos fabricaram e, assim, reduzem a humanidade a ser o objeto de bens inanimados. Simone Weil, em Opressão e Liberdade. Simone Weil foi uma filósofa francesa que morreu jovem, com apenas 34 anos, em 1943. Ela se envolveu na questão da revolucionária, nos movimentos operários. Ela tinha pessoalmente a convicção de permanecer virgem e, apesar de não ser exatamente religiosa, tinha alguns flertes com a mística. E, entre outras coisas, ela trabalhou em fábricas e se aventurou em campos de batalha, apesar de que sua constituição física não lhe permitiu ir muito longe. Ela terminou falecendo de um adoecimento. Essa questão é muito interessante, porque nós temos muito interesse em apontar o problema dos fins justificarem os meios. No entanto, eu acho que um dos problemas mais graves é, na realidade, quando os meios tomam os lugares dos fins. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 14 de junho de 2022 e este é o primeiro vídeo feito sob encomenda para um dos membros do canal, o Marcos Costa, que solicitou uma abordagem a respeito de uma questão muito interessante, a respeito da relação do homem com o poder por meio da política e de por que há uma tendência à degeneração, a uma corrupção daqueles que assumem postos de poder, invariavelmente trabalhando contra o seu próprio povo. O Marcos Costa pergunta se eu faria um vídeo explicando o porquê da maioria das pessoas que ascendem ao poder trabalharem para escravizar o próprio povo. Diz que a classe política é formada por pessoas falsas e mesquinhas e pergunta se haveria alguma explicação evolucionária, social e comportamental. Sim, há uma explicação do ponto de vista evolutivo, mas é um pouco mais complexo do que isso, né? E, em primeiro lugar, nós temos que verificar que é bem colocado ele ter dito que foi a maioria das pessoas, mas não todas. Mas se realmente é a maioria, tem uma certa ambiguidade nessa situação aí, porque, por um lado, nós temos um sistema econômico que existe para escravizar seu próprio povo, no sentido um tanto metafórico, mas às vezes também literal. Nós temos um sistema econômico cujo seu princípio e sua atividade fim é a multiplicação do capital e, de uma certa forma, toda a sociedade é utilizada para esse fim, para beneficiar os grandes proprietários do capital. Só que não necessariamente as pessoas que ascendem ao poder político, elas têm uma consciência plena disso. Aliás, na grande maioria das vezes não tem. A maioria das pessoas não entende o sistema. A grande maioria das pessoas não conseguiu, metaforicamente, tomar a pílula vermelha e entender minimamente como é que funciona o sistema que nos escraviza. Sem contar aquelas pessoas que, em parte, se beneficiam desse sistema, que quanto mais você está alto na pirâmide socioeconômica, mais você tem possibilidade também de se beneficiar desse sistema, até que chega um determinado ponto que o sistema passa a trabalhar para você. Ou seja, é um sistema feito para beneficiar uma pequenina elite em detrimento da grande maioria. Então as pessoas que ascendem ao poder político podem até estar muito bem intencionadas, elas podem até ter a pretensão de fazer algo diferente. E frequentemente elas conseguem. A gente não pode também negar o fato de que pessoas, quando têm o controle orçamentário, o controle executivo de um determinado local, de uma cidade, de um estado, de um país, podem promover ações que beneficiem a maioria das pessoas. Por exemplo, você está nas condições até mesmo de um prefeito de uma cidade local destinar determinados recursos de uma forma mais racional. Por exemplo, alocando para o investimento, para a construção de determinadas obras infraestruturais, de determinadas moradias que vão atender a maioria da população,
em vez de, por exemplo, torrar tudo num show sertanejo do Gustavo Lima, né? Que, mas isso dá um retorno financeiro para a cidade, que é extremamente questionável, porque isso vai beneficiar apenas um determinado segmento da população que vai ter acesso a esses recursos, e então nós entramos mais uma vez naquela história. Você, às vezes, ao atrair determinados investimentos, a promover determinados eventos, você beneficia mais uma classe específica e não exatamente a grande maioria. Mas isso apenas para ilustrar que está no poder de muitas lideranças fazer coisas boas para um grupo grande de pessoas. E muitas vezes elas optam por fazer ao contrário, por fazer conchavos para beneficiar setores mais poderosos. E também tem aquelas que, mesmo tendo a pretensão, às vezes cometem erros e não conseguem. Então eu não diria que a maioria das pessoas que ascendem ao poder, que passam a trabalhar no sentido de escravizar seu próprio povo, pelo menos conscientemente. Agora, a partir do momento que você trabalha para a manutenção e o reforço de um sistema econômico que, em última instância, visa exatamente isso, então eu posso concordar sim. Infelizmente, a maioria das pessoas, bem intencionadas ou não, conscientemente ou não, acaba trabalhando para a manutenção de um sistema perpétuo que, se não necessariamente piore a vida das pessoas, pelo menos mantém elas naquela condição indefinidamente. Também seria um pouco mais suave ao dizer que a maior parte da classe política é constituída de pessoas mesquinhas. Não necessariamente. Como eu coloquei, existem pessoas apenas equivocadas, existem pessoas que genuinamente acreditam em posturas completamente destrutivas porque foram ludibriadas. Existem pessoas que realmente acham que se você destinar grande parte de recursos financeiros para uma elite, essa elite vai generosamente redistribuir isso pela sociedade. Como eu explico no meu vídeo do Trickle-Down Economics, né, que na realidade é Economia Build-Up, o título. E existem pessoas que trabalham conscientemente dessa forma. Isso eu estou falando apenas do poder político, né? Não estou nem sequer falando do poder econômico, onde mesmo as pessoas que acessam o poder econômico podem ser bem intencionadas também. Sim, há empresários, há pessoas financistas, há investidores que têm boas intenções, que até tentam fazer e às vezes até conseguem fazer coisas boas, mas ainda assim estão presos num esquema relativamente viciado, num jogo de cartas marcadas que invariavelmente não é feito para beneficiar a maioria das pessoas. Se eu for descrever de uma forma mais literal como é que é esse jogo de forças, eu diria que existe um sistema totalmente preparado, totalmente enviesado para beneficiar apenas uma elite, mas esse sistema, para operar, ele tem que fazer algumas concessões. Então ele abre janelas de oportunidades, porque ele precisa de ter uma estrutura de dinâmica econômica que ofereça coisas em troca. Ele não é apenas uma opressão desmedida, que vai apenas uma única direção. Então, nessas janelas de oportunidades que ele abre, é possível ter um espaço de manobra onde uma pessoa bem intencionada e perspicaz consegue promover benefícios generalizados. Sim, é possível, dentro desse sistema, pelo menos por um período limitado, você conseguir promover um benefício generalizado para praticamente todas as pessoas. Mas a tendência é que, com o tempo, esses benefícios tendam a ser temporários e as pessoas que realmente se beneficiam naquela elite de 0,0001%, chega um momento que elas percebem que não é bom para elas que você permita esse crescimento generalizado. Então elas promovem ações no sentido de sabotar essas políticas para continuar mantendo a concentração de poder. Porque esta desigualdade é absolutamente fundamental para que elas consigam administrar esse sistema. Porque se elas permitem que as pessoas mais lá embaixo subam e consigam se aperfeiçoar, consigam enriquecer mais, isso significa também ter oportunidades para adquirir mais conhecimentos, cedo ou tarde elas vão perceber o engodo que é o sistema em si e podem querer derrubar o sistema, ou pelo menos reformá-lo. Então não é interessante para isso, para essa elite, que essa quantidade de pessoas que estejam nessas condições aumente, porque em algum momento isso pode reverter a situação delas. Então elas trabalham sim para pontualmente promover ações de sabotagem e enfraquecer esse crescimento, mantendo sempre essa distância que garante a sua margem de segurança, sua margem de poder sobre os que estão a serviço desse sistema. Bem, outro ponto que eu queria colocar, até para sustentando um pouco, que eu tenho uma visão um pouco mais benevolente dessa condição humana, mas eu queria voltar lá nessa questão dessa citação da Simone Weil, né, que ela faz essa colocação de que ao perseguir determinados fins, que são fins legítimos, nós precisamos utilizar determinados meios, e é comum que a gente se perca nesses meios.
E como eu coloquei já em várias ocasiões, o próprio capitalismo ele tem essa característica de ser um fim em si mesmo, ou seja, o capitalismo deveria ser um meio para que a humanidade desenvolva economicamente e busque o único fim defensável que pode existir para a organização humana, que é o bem-estar e a felicidade geral. Isso para todas as pessoas, maximização existencial em quantidade e em qualidade. Só que ele acaba se tornando um fim em si mesmo, ou seja, a acumulação de capital. E então, nós, ao invés de o utilizarmos para perseguir um fim humanitário, nós acabamos presos no meio em si e entrando na espiral infinita de acumulação de capital, que envolve endividamento infinito, taxas de juros infinitas, todo esse sistema de bolhas econômicas que vão crescendo, em algum momento estouram, quando estoura ferro, principalmente os que têm menos recursos, e os que estão lá em cima dão um jeito de se rearticular para começar tudo de novo. Ou seja, ao abraçarmos um sistema econômico que pode ser útil instrumentalmente, mas deixarmos esse sistema econômico operar por si mesmo, ele se torna um fim em si. E nós passamos a ser escravizados pelos objetos que nós mesmos criamos. Essa que é a perspicaz sacada da Simone Weil. E é exatamente esse problema que nós temos aí. Veja só, não é a simples questão de ter uma malícia. Essa malícia existe. Existem pessoas mal intencionadas, existem pessoas perversas. Isso é fato. Mas eu acho que na maioria dos casos, o grande problema da humanidade é a ignorância, é a incapacidade de compreender as coisas. Isso gera a aceitação, isso gera a preguiça. A própria Simone Weil coloca que, via de regra, a opressão sistemática, por menos que eu não goste desse termo opressão, né, eu tenho um vídeo que eu explico especialmente por que eu não gosto de utilizar muito o termo opressão, mas aqui ele cabe. Ele explica que essa opressão sistemática, essa exploração, ao contrário do que muitos revolucionários pensam, não gera necessariamente um movimento contra-revolucionário, um movimento de ruptura. Via de regra, gera mais a aceitação, a apatia, a inércia. Nós estamos vendo isso nesse exato momento no país. Nosso Brasil está passando seguramente por talvez a pior fase da sua história em termos de destruição daquilo que já foi construído. Temos todos os dias novas legislações arrancando direitos, piorando as condições de vida, tornando as coisas mais caras, tornando as coisas mais difíceis. É ataque a direito trabalhista, agora é ataque até planos de saúde, é ataque ao sistema educacional, tudo sistematicamente devastando tudo, e não há uma única movimentação popular de base de resistência. Em grande parte porque estamos anestesiados na farsa do processo eleitoral, e que ficamos pensando, mas vai ter eleições daqui a pouco, então vamos fazer alguma coisa para mudar o governo e aí tentar solucionar os problemas, delegando a outros, aos que estão no poder, a iniciativa de tomar as decisões e as medidas que, em tese, iriam nos beneficiar. O que não necessariamente acontece. Existe o risco de manutenção desse sistema que está aí, existe o risco de haver uma alteração, mas que não necessariamente consiga reverter o problema que está aí, e, infelizmente, nós não estamos vendo uma resistência generalizada. Porque, como a gente pode observar, quem está no poder desenvolve meios bastante sofisticados de manter essa estrutura de dominação, sobretudo ludibriando as pessoas que estão sendo exploradas, estão sendo dominadas das formas mais sofisticadas possíveis. Mas a grande questão é, descrevendo esse quadro, tentando tirar um pouco disso, uma simples adjetivação, de serem pessoas mesquinhas, serem pessoas que trabalham contra o próprio povo, que existem sim, não há dúvida. Posso citar exemplos até, mas não vou personalizar demais esse vídeo aqui. Mas eu acho que na maior parte das vezes é a ignorância que está no comando. Tanto das pessoas que estão sendo prejudicadas, quanto das pessoas que tentam fazer alguma coisa para ajudá-las, e até mesmo das pessoas que estão no poder, né, que estão se beneficiando. Porque até elas são afetadas pela ignorância, às vezes ao não perceber que conceder mais coisas seria mais prudente do que ficar continuamente arrancando, correndo o risco de pressionar demais o sistema e entrar numa instabilidade. Então a ignorância é o principal fator pernicioso que mantém a situação do jeito que ela é. Mas com relação à questão de haver uma explicação evolucionária, uma explicação evolutiva, com certeza, todos os comportamentos humanos têm alguma conexão com o histórico evolutivo, com o desenvolvimento evolutivo
da mente humana. Só que isso não apenas do ponto de vista biológico, né? Também tem a parte do desenvolvimento histórico e cultural. Em primeiro lugar, é preciso observar que os seres humanos são, tais como os animais, regidos por impulsos. Ele busca determinadas coisas, ele busca determinadas satisfações imediatas. Mas que a condição humana é você ser capaz de adiar satisfações imediatas, de fazer determinados sacrifícios, prevendo benefícios maiores lá na frente. É isso que te torna essencialmente humano. É isso que te permite o conceito primordial de economia, ou seja, você adiar alguma coisa, acumular alguns recursos, manter coisas que poderiam ser precipitadamente utilizadas, não você as mantém por um determinado tempo, se abstendo de utilizá-las, para tentar utilizá-las no momento posterior mais vantajoso. Então a condição humana pressupõe você ser capaz de fazer esse cálculo pessoal. Mas é bom lembrar que isso é uma possibilidade. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitas pessoas falham nessa tentativa. E outras pessoas são um pouco mais versadas ou dão mais sorte a utilizar esse procedimento. Isso gera todo um esquema de desigualdade. Mas que todos os seres humanos continuam buscando esses benefícios é fato. O que nós entendemos politicamente pelo poder é aquela capacidade que os seres humanos têm de influenciarem uns aos outros. A humanidade sempre busca lideranças. Ela tem uma estrutura organizacional tribal que dificilmente funciona de uma forma totalmente coletiva, cooperativa, igualitária. Geralmente ela se organiza de uma forma hierárquica, delegando líderes. E esses líderes, mesmo quando estão num estágio inicial de perfeita aceitação do grupo, e até de perfeita benevolência, a tendência é que com o tempo, eles se consolidando no poder, eles passem a perceber aquela posição como uma forma, como uma propriedade sua. Um poder por si. O poder deixa de ser um meio para obter determinadas coisas e passa a ser um fim em si mesmo. E é aí que está o grande problema. No fundo, apesar de nada ser um fim em si mesmo, a gente sempre pensa tentar utilizá-los como meios. Até mesmo capitalismo, os maiores capitalistas sabem que tem aquele sistema ali, mas ele quer tirar recursos daquele sistema para ele, para o seu fim pessoal. Mas ainda assim a gente se perde muito dentro daquele processo, daquele meio que vai se mantendo indefinidamente. Até que chega um momento que a gente perde de vista qualquer objetivo realmente válido para se viver. E a gente vê isso o tempo todo, com pessoas até que não são necessariamente ricas. Quem não conhece uma pessoa que às vezes tem uma situação de vida até relativamente confortável e principalmente quando chega ao fim da vida, até acumulou bastante reserva, bastante economias, mas ela continua vivendo como se tivesse que acumular aquilo indefinidamente. Quem não conhece uma pessoa que poderia estar utilizando o recurso que ela armazenou a vida inteira para estar viajando, para estar buscando seus sonhos, mas não, ela continua naquela mesquinharia de querer ficar acumulando, como se ela fosse viver eternamente e não tivesse um fim. Ou seja, isso é um tipo de doença, né? Eu gostaria de colocar... É curioso que nessa fase histórica, onde estão surgindo tantas novas doenças, tantas novas categorias de problemas comportamentais, ainda não tenha sido feito um esforço significativo de enquadrar como uma forma de doença esse comportamento obsessivo, que alguns vão associar ao workaholic, né? Aquele pessoa que está sempre buscando mais e mais, que são pessoas que deixam de aproveitar a própria vida, deixam de fazer coisas bens objetivos, não só para elas, mas como para os seus mais próximos, em prol de uma busca infinita por mais e mais e mais, que às vezes ela nunca vai conseguir usufruir. E isso contribui muito para a manutenção desse sistema. Ou seja, é um problema um pouco mais profundo do que o próprio sistema em si. Às vezes é frequentemente a ignorância sobre o sistema em si, mas não só isso. A ignorância sobre a sua própria condição. Ou de repente um tipo de vício, onde a pessoa perde a capacidade de perceber o óbvio. Isso em tese teria acontecido até mesmo com o John D. Rockefeller, o David Rockefeller, quer dizer, o primeiro bilionário do mundo. Há uma história que diz que ele chegou a uma fase da vida onde já era o homem mais rico do mundo e ele trabalhava todo dia, toda hora, estava estressado o tempo todo e perdia uma noite de sono por causa de uma perda de 100, 200 dólares. E tanto que a família dele teve que intervir, teve que tirar ele do local e ele teve que fazer um tratamento psicológico, né? Mas você veja, ninguém está livre disso. E mesmo pessoas, às vezes, não tão ricas, às vezes até relativamente pobres, mas que têm alguma coisa, ficam presas nesse círculo vicioso da acumulação, trocando o fim pelo meio. Do ponto de vista evolutivo,
que a gente entende isso aí? Entende que você tem um objetivo existencial primordial, todas as pessoas buscam uma felicidade, buscam o bem-estar, buscam uma satisfação. Você sabe que você precisa utilizar determinados meios para isso, você sabe que você precisa fazer um adiamento de determinadas satisfações para isso, mas em algum momento você perde a capacidade de distinguir uma coisa da outra e entra num círculo vicioso. Para isso contribui sim o risco que você corre de alguma coisa peculiar te prejudicar. De repente você até acumulou uma quantidade significativa de recursos para viver relativamente bem para o resto da sua vida. E aí acontece um fenômeno qualquer inexplicado, uma crise econômica, uma guerra, um golpe, e você perde tudo. Então esse medo que as pessoas têm de acontecer alguma coisa assim, as levam a querer acumular mais, né? O que frequentemente, se for feito da mesma forma, tende a ser um erro, porque você tende a acumular mais no mesmo local, quando a maioria das pessoas que trabalham com investimento dizem: diversifique investimentos, não faça tudo concentrado numa mesma coisa, não fique sempre jogando dinheiro sempre na mesma conta. Porque você não sabe quando é que surge aí um Fernando Collor da vida e confisca sua poupança. Ou de repente entra uma crise aí de um sistema bancário qualquer, ou até de um banco específico que atrasa o seu pagamento. Ou as pessoas que investem, por exemplo, em mercado financeiro, como por exemplo estes infelizes agora que vão comprar ações da Eletrobras na forma de FGTS, que eu acho que vão se ferrar, vão acabar pegando um processo de crise e na hora que eles precisarem tirar aquele dinheiro vão ter um prejuízo. Então tem todos esses problemas. Mas o fato é que esse tem o impulso necessário para você buscar as suas coisas, buscar seu sentido, a sua realização existencial, mas esse impulso precisa de um certo método, de uma certa estratégia, você comete erros nessa estratégia, e isso para ficar na parte benevolente da situação. Outra coisa que também é perfeitamente compreensível do ponto de vista evolutivo, as pessoas assumirem atitudes prejudiciais às demais. Não existe um senso de espécie humana. Não existe um senso que faz com que eu preciso fazer uma coisa pela humanidade. Não. Inicialmente, seus impulsos são egoístas. São as coisas que você faz para você e para um círculo muito restrito dos seus. Que eu vivo dizendo que o grande objetivo que nós devemos buscar em termos éticos é a gente ampliar o máximo possível o círculo dos nossos, até nós sermos capazes de nos interessarmos e buscarmos o bem de toda a humanidade. Mas isso está bastante além da capacidade da maioria das pessoas. Nós sempre vamos procurar o benefício de um grupo mais restrito. E mesmo quando ela faz isso de uma forma bastante estratégica, bastante bem pensada, ela pode fazer isso em detrimento de outros. E estrategicamente, de um ponto de vista evolutivo, isso faz sentido. Faz sentido você eliminar um grupo competidor. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: do ponto de vista evolucionista, nós buscamos o melhor para nós e para um círculo muito restrito. Há meios de se fazer isso, melhores ou piores, e nós podemos cometer erros nesse modo de fazer essas coisas. Nós corremos riscos, mesmo não cometendo erros, nós podemos ser vítimas de fatalidades, e além disso, isso não necessariamente implica no benefício generalizado. Você pode fazer isso de uma forma estratégica bem feita para o seu grupo em detrimento dos outros. Então, do ponto de vista evolutivo, isso é simplesmente a ideia da competição. Veja só, você pode pensar, suponha um grupo humano relativamente restrito, mas que seja a totalidade das pessoas que você conhece. De repente, sei lá, imagina uma ilha deserta, um planeta distante, onde tem uma quantidade limitada de pessoas. Você pode pensar no bem-estar de todas aquelas pessoas, de um grupo mais restrito. Você pode achar que vale a pena sacrificar aquele grupo ali em benefício desse de cá. Às vezes as condições materiais podem te obrigar a fazer isso, ou não. Mas o ponto é que, do ponto de vista pura e simplesmente do benefício pessoal próprio, você prejudicar os outros, você até mesmo escravizar os outros, pode fazer sentido evolutivo. É por isso que a humanidade tem que ir além desses pressupostos biológicos básicos. Ela tem que se expandir, ela tem que ser capaz de economizar os seus benefícios imediatos de uma forma mais ampla e uma visão capaz de expandir isso ao máximo possível. Esse é o fundamento de toda a ética. É você ser capaz de expandir aquele interesse que você tem de beneficiar a si próprio para todos os outros, de uma forma sincrônica, de uma forma harmônica, onde todos ganham. E é isso que é difícil fazer. Então nós temos aí basicamente duas tensões. Uma que é o simples erro, a dificuldade de se obter determinadas coisas, que nós podemos pecar por ignorância ou ser vítimas de uma fatalidade. E outra que, mesmo você corrigindo esses problemas, as pessoas podem optar por fazer isso de uma forma deletéria para as outras.
para que nós consigamos resolver esse problema de uma forma mais definitiva, nós teremos que ter essa premissa de fazer as coisas em benefício de todos e, ao mesmo tempo, a capacidade de organizar isso de uma forma devidamente estratégica para não cometer erros e ainda prevendo a possibilidade de fatalidades assim, completamente inesperadas. De repente nós temos lá uma civilização que conseguiu lá um nível excelente de desenvolvimento para todas as pessoas estão relativamente felizes, aí vem um meteoro, vem e destrói metade. Então a gente tem que estar sempre lidando com esses problemas. E é nesse cenário, para não me alongar demais, é que nós temos, mais uma vez, voltando ao problema específico mais do nosso sistema econômico, que é a competitividade. É claro que a competitividade em algum nível é saudável, desde que ela seja mantida, por exemplo, em determinados contextos. Por exemplo, você tem uma situação tal onde você precisa selecionar as melhores pessoas encarregadas de fazer tal coisa. Então você vai pegar uma competição para extrair os melhores daquilo. Mas numa outra situação de pessoas encarregadas de fazer tal coisas, serão outras pessoas selecionadas. E se você perceber que existe um determinado grupo de pessoas que não consegue passar em critérios seletivos mais rígidos, você tem que ter um sistema que seja capaz de abarcá-las, de abraçá-las e também de oferecer alguma coisa a elas. Ou seja, a competitividade tem que ser limitada, porque a competitividade pode ser um meio, mas ela nunca é um fim em si mesmo. E, desgraçadamente, nós temos um sistema econômico que praticamente diviniza a competitividade como se ela fosse o destino final. Então tudo vai ser na base da competição. E não é meio evidente que isso não tem como funcionar? Se você coloca tudo nas mãos da competição como se ela resolvesse tudo, como que fica a questão da cooperação? Mesmo os liberais mais radicais vão fazer concessões nesse sentido, mas eles fazem concessões limitadas, moderadas, incapazes de abarcar o problema como um todo, porque eles dão liberdade demais para a competição em si, como se essa fosse resolver todos os problemas. Mas bem, sintetizando, todas essas questões relativas à busca do poder, a busca pelo poder como um fim em si mesmo, elas no fundo podem ser resumidas em 3 problemas que na realidade vão descrever a totalidade dos problemas humanos: ignorância, fatalidade e malícia. Ignorância porque nós precisamos fazer determinadas coisas e às vezes a gente não tem o conhecimento necessário para fazê-las da forma devida. Fatalidade porque às vezes, mesmo quando a gente faz as coisas muito bem feitas, pode acontecer um fenômeno absolutamente inesperado, totalmente imprevisível, que complique tudo. E malícia porque tem aquelas pessoas que trabalham deliberadamente em prejuízo das outras. E sim, tudo isso tem uma bagagem evolutiva, histórica evolutiva, tanto no nível biológico quanto no nível sociocultural. Como é que a gente supera isso? Evidentemente, aumentando a capacidade de entendimento para superar o problema da ignorância, aumentando a capacidade de previsão, de prevenção, para estarmos preparados para situações totalmente inesperadas e, sobretudo, tentando substituir o pressuposto de você beneficiar apenas a si próprio ou ao seu grupo por um pressuposto mais cooperativo. Em suma, minimizar a competição e maximizar a cooperação. Então isso delineia bastante as coisas. Agora, por que as pessoas frequentemente estão presas num sistema como o que nós estamos hoje, que geralmente produz esse resultado de que mesmo as pessoas bem intencionadas, quando ascendem ao poder, ou erram ou se corrompem e mantêm um sistema assim indefinidamente, mesmo quando esse sistema é evidentemente autodestrutivo, aí nós vamos ter claramente um problema entre a questão da inteligência e a questão da ética, que algumas pessoas vão até tentar reduzir a um só. Nós precisamos compreender. Então, essa aqui é a questão, nós precisamos entender melhor como as coisas funcionam, entender melhor como a mente humana funciona, como a sociedade funciona, como a natureza funciona. Isso tudo tem que ser aperfeiçoado. E ao mesmo tempo nós temos que fazer um esforço muito sério para superar em nós mesmos nosso egoísmo estrutural e ao mesmo tempo combater nos demais todas essas posturas que levam ao prejuízo generalizado, né? O benefício de alguns poucos e o prejuízo de muitos. Sim, é o que a humanidade tem tentado fazer há muito tempo. Só que você nota que não é fácil, porque as pessoas que estão em posição de poder vão utilizar suas vantagens para sabotar essas iniciativas de superação desses problemas. Então,
A única coisa que nós podemos fazer, cada um de nós individualmente, é tentar nos aperfeiçoar o máximo possível, tentar buscar o máximo possível, adquirir conhecimento o máximo possível, tentando nos despojar das nossas ilusões, tentando superar as nossas puras e simples vontades irrefletidas, e ao mesmo tempo dar o exemplo, fazer as coisas certas, ter um certo paz de espírito, uma certa compreensão de si mesmo, o autoconhecimento é muito importante. Bom, eu espero que eu tenha dado uma abordagem razoável aí para a questão colocada com o Marcos Costa. Dito de uma forma extremamente simplificada, esse problema das pessoas que buscam o poder se corromperem é basicamente um problema que tem a sua base biológica, uma humanidade mal desenvolvida e equívocos generalizados. Temos o problema que o poder por si próprio tem essa capacidade de seduzir, de corromper, porque quando as coisas se tornam muito fáceis para você não precisa fazer determinados esforços, existe uma tentação muito grande de utilizar aquilo de uma forma problemática, mas a boa notícia é que não são todas as pessoas, talvez não seja a maioria. Eu sou um especial defensor de que o maior problema da humanidade não é o problema da malícia, da malignidade, é, antes de tudo, o problema da ignorância. Porque o mal não vence contra a luz, ele prospera nas sombras. Se você tem um grupo de pessoas muito inteligentes, uma pessoa pérfida que chega lá, ela não vai conseguir fazer muito estrago. Mas num grupo de pessoas estúpidas, um único pérfido que chega causa um arraso devastador. Então, compreender as coisas, estudar mesmo, investigar, refletir, é o elemento crucial. Porque sem isso, nem a boa vontade resolve, porque ela não vai ser capaz de lidar com os problemas, especialmente com os problemas estruturais, os problemas imprevisíveis. Não troquemos os fins pelos meios. O poder é apenas um meio para alguma coisa. Aquele que busca o poder por si mesmo fica preso no círculo vicioso do meio. Temos que procurar o fim. E o fim, o único fim, só pode ser o bem-estar, a felicidade geral para a maioria das pessoas. Se quiser fazer alguma questão depois, eu terei prazer em responder aqui, não só o Marcos Costa, mas qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 14 de junho de 2022. Obrigado por sua atenção.